E aí, gente, beleza? Dando continuidade aqui, gente, a nossa sequência de starter da placa, tá? Na última aula, a gente viu como surge o VIN na placa. E na última aula também a gente viu como aparece essa tensão aqui de bate mais, não é? Então já vamos aqui deixar essas tensões marcadas, certo? Então aqui no VIN eu já sei que eu tenho 19 volts, tá? E aqui eu tenho a tensão da bateria, tá certo? Por hora, vamos dizer que é 12 volts, tá certo? Depois a gente vai ver aqui, ó, analisando aqui, a gente vai ter como descobrir qual é essa tensão da bateria, tá? Então vamos continuar nossa análise aqui, tá certo? O que a gente precisa fazer agora, gente? A gente já definiu o VIN, já definimos aqui o bate mais, e eu acho que na página 4, página 5, né? A gente já viu aqui como esse VIN surge, né? Então, para vocês verem o nível de complexibilidade que é analisar um esquema elétrico, tá? Tanto de coisa que a gente falou e até agora a gente parou no VIN, tá certo? Então, agora a gente vai analisar como esse B+ surge na placa, né? Então, vamos... Deixa eu pegar aqui... Aqui, tá? Esse circuito aqui, gente, né? Vamos usar a lógica aqui, tá? Relembrando, tá certo? Aquele fluxograma que eu passei para vocês, eu tenho aqui um MOSFET, tá? Tá bem pequeno, é o PQ14, e tenho outro MOSFET aqui, PQ15, né? Vamos dar um zoom para a gente ver, tá? Então eu tenho aqui, ó, PQ14, PQ15. Relembrando aquele fluxograma que eu passei para vocês, olhando para isso aqui, gente, a gente já percebe, não é, que são aqueles MOSFETs de entrada, tá certo? Que a gente, não é, pode chamar de MOSFETs de entrada. E eles estão recebendo aqui, ó, a alta que vem lá do carregador, que no nosso caso é o VIN, tá? Então esses aqui eu gosto de chamar MOSFETs de entrada, tá certo? Porque é por meio deles que a alta vai entrar aqui e ser distribuída para o circuito, tá certo? Aqui do outro lado, gente, a gente tem a tensão da bateria e seguindo aqui essa tensão da bateria, ó, a gente tem um MOSFET aqui também, que seria ele o PQ16, tá? Esse camarada aqui, gente, também relembrando aquele fluxograma, eu tenho de um lado o B+, tenho de outro lado tensão da bateria. Então esse PQ16 é o que a gente chama de MOSFET comutador, tá certo? Então é um nome que vamos dizer assim, que pegou mesmo para esse MOSFET, não é? Lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, eles chamam de MOSFET da bateria, tá? Aqui a gente pode chamar de MOSFET comutador sem problema. Mais uma vez, né, eu digo, não importa o nome que você dá, o que importa é que você compreenda o funcionamento, tá certo? Então esse camarada aqui, ele vai receber a tensão da bateria, que estamos assumindo que é 12 volts, tá? E do outro lado, ele vai ter o B+, tá certo? Sabemos que esse B+, uma hora vai ser tensão do carregador, 19 volts, e outra hora ele pode ser os 12 volts, né? Para isso o PQ16 tem que saturar, e para que isso aconteça, temos aqui um circuitinho de controle, tá certo? Formado por PQ23 e PQ22, tá? E daqui a pouco a gente vai falar deles. Nossa meta agora é entender como esse VIN surge na placa, tá? Vamos deixar a tensão da bateria de lado um pouco. Aqui, gente, vindo aqui, não é? Nós temos o VIN. O VIN, ele chega aqui nos drenos do PQ14, tá certo? E vai seguir aqui outro caminho, ó. Tem aqui PR71, um resistor de 47K. Ele vai passar por ele
e vai chegar aqui no dreno do PQ24, tá bom? Esse mesmo VIN, ele chega aqui, ó, no PD5, que é um diodo, né? E também tem uma ramificação, digamos assim. A trilha segue aqui dois caminhos, né? Um pelo PD5, outro pelo PR221, tá? PR221 forma divisor resistivo com PR223, tá certo? E eu tenho aqui uma tensão, né? Chama-se AC7IN, tá certo? Esse AC7IN nada mais é do que uma indicação da tensão de entrada, tá? Então, esse sinal aqui, né, em forma de tensão, ele vai servir para indicar alguém, para informar alguém, no caso, algum CI, que eu tenho um carregador conectado, né, AC7IN. Tá? Então, ele vai setar um carregador conectado, uma fonte de tensão AC que eu tenho aqui, tá certo? Vamos deixar isso aqui de lado por hora, tá bom? E vamos nos preocupar com o VIN. Tá? Então, o VIN aqui passa pelo PD5, passa pelo PR222, tá certo? E chega no pino 24 do PU5. O que é esse PU5, gente? A gente olha aqui, podemos ver que tem 24 terminais, tá? O modelo dele é ISL 6251AHAZ, tá certo? Isso aqui nada mais é do que o que a gente chama de CI de charger, né? Que é um CI responsável por fazer o controle de carga da bateria. Então, ele vai fazer o controle de gerenciamento e de carga da bateria, tá? E ele obedece aqui uma sequência de funcionamento. Como todo CI, a primeira coisa que ele precisa para funcionar é estar alimentado, tá certo? Então, ele estando alimentado, alimentação principal aqui eu tenho no pino 24, que recebe o nome de DCI. Então, eu preciso de uma fonte de tensão de corrente contínua alimentando esse pino 24, tá? Quando ele receber essa alimentação no pino 24, automaticamente, internamente, ele tem um conversor DC, né? Esse conversor DC, ele vai pegar a tensão aqui do carregador e vai converter em uma tensão de 5 volts, né? Então, ele vai pegar essa tensão de entrada, converte para uma tensão menor. Na verdade, não é nem converter, ele só baixa essa tensão, né? Porque ela entrou tensão DC, continua DC, tá? Então, ele simplesmente baixa essa tensão e vai liberar ela pelo pino 1, que é um pino que ele chama de VDD, tá certo? Essa tensão sai no pino 1 e aqui, ó, ela recebe o nome de 6251 VDD. Aqui nós teremos aproximadamente 5 volts, tá? E recebe o nome de 6251 VDD. Gente, sempre que nós nos depararmos com uma trilha assim, que ela não tem continuidade, significa o quê? Significa que essa trilha ela está continuando aqui dentro dessa mesma página, tá? Em algum lugar aqui da página 36 desse esquema, a gente vai voltar a encontrar a continuidade dessa trilha, recebendo essa tensão chamada de 6251 VDD, tá certo? Da mesma forma aqui que temos o AC7IN, tá? Então, gente, temos aqui a nossa tensão de 5 volts, não é? Saindo aqui na forma de 6251 VDD, tá certo? E o que é que a gente precisa analisar agora, tá? Aqui também, depois que o PU5 ele recebe a tensão de alimentação principal no pino 24, libera aqui por meio de um regulador LDO a tensão de em torno de 5 volts no pino 1,
esse regulador ele tem que fornecer uma referência de alimentação, tá certo? Essa referência vai alimentar um circuitinho aqui, né, chamado de VREF, tá? Então esse VREF aqui, eu terei aqui uma referência da tensão de alimentação aqui no pino 1, tá certo? Então temos aqui 5 volts, aqui nós teremos em torno de 2 volts saindo pelo pino 8, tá? Temos o pino 12 e o pino 13, né, que são 2 GNDs, certo? Temos o que mais aqui? Aqui nesse CI, não é? Opa, gente, acabei de não mexer na tela. Aqui nesse CI, deixa eu diminuir o zoom aqui, para a gente ter uma visão como um todo, tá? Então aqui, o circuito do charger, ele compreende o PO5, o MOSFET de alta PQ25 e o MOSFET de baixa PQ27, tá? Eu tenho uma bobina aqui, onde eu terei a tensão que vai se encarregar de fazer a carga da bateria, e tem um resistor aqui, seria o resistor shunt, né, por onde eu terei a tensão de alimentação da bateria, né, tensão de carga e tensão de alimentação da bateria, tá? Gente, quero deixar uma coisa aqui esclarecida para vocês. Eu, pessoalmente, né, chamo o PQ25 de MOSFET de alta, tá? Não está relacionado à potência do transistor, tá certo? Então, quando eu me refiro a MOSFET de alta e MOSFET de baixa, não tem nada a ver com potência. Ambos os transistores são transistores de alta potência, tá certo? Todos esses transistores que a gente encontrar nas fontes chaveadas são transistores de alta potência, tá certo? Eu me refiro a MOSFET de alta porque ele recebe a alta, né? Ele recebe aqui a linha de mais B, tá? O MOSFET de baixa porque está ligado ao terra. É só uma forma da gente memorizar isso aqui, tá certo? Não quer dizer que o PQ25 é de alta potência e que o PQ27 é de baixa potência. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei que ambos são de alta potência, tá certo? Isso aqui é uma forma da gente, não é, digamos assim, facilitar a memorização, facilitar o entendimento. Eu sei que o PQ25 está recebendo aqui a alta, então não me custa nada chamar MOSFET de alta porque recebe a alta da fonte, tá? E o MOSFET de baixa porque está ligado ao terra, tá certo? Então é simplesmente por isso. Ambos são MOSFETs de alta potência, tá? Tanto é que em algumas fontes o mesmo transistor de alta é o mesmo de baixa, né? Quer dizer, o modelo, tá? Vamos colocar assim. Então, por exemplo, aqui eles são diferentes, né? Aqui eles são diferentes. Eu tenho aqui o PQ25, ele é um AO4466 e o PQ27 é um AO4468L, tá? Mas em algumas fontes vocês vão ver que o mesmo modelo que eu tenho aqui recebendo a alta é o mesmo modelo que eu tenho aqui ligado ao terra, tá? Então, não é com relação à potência. Isso aí nós sabemos que ambos são de alta potência, tá bom? Então aqui, de modo geral, nós temos o PO5, que é o CI que vai fazer o controle de carga dessa bateria. Então ele tem que chavear PQ25 e PQ27 para que a gente tenha uma tensão de saída na PL5, tá? E isso vai acontecer, né? Para que isso aconteça, nós temos também os terminais de controle e acionamento desse CI, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui o L-Gate, tá certo? Se a gente seguir essa trilha aqui, ele dá no gate do MOSFET de baixa, né? Então, L-Gate de low gate. E aqui, na saída do pino 14, ele chama de DLCHG, tá? Esse DL seria o D de driver, o L de low, né? CHG charge, tá certo? Então, o pino 14 do PU5,
é o pino em que eu terei um pulso, né, uma modulação PWM, que vai se encarregar de controlar aqui os estágios de condução e corte do PQ27. Né? E aqui ele recebe o nome de L-Gate, porque ele controla o MOSFET de baixa. Tá? Eu tenho aqui, gente, o VDDP pino 15, que é uma alimentação, tá? Esse CI, não é? Se vocês quiserem compreender melhor o que eu vou falando aqui, vocês podem baixar o datasheet. Lá dentro do datasheet vocês vão ver que ele está distribuído em blocos e que para cada MOSFET, não é? E quando ele trabalha com mais de uma fase de distribuição, ele vai ter um circuito isolado de controle para cada fase. Então aqui o L-Gate e o VDDP, o boot aqui, o upgate, phase, eles fazem parte de um bloco de controle, tá certo? Esse bloco de controle, ele vai ser alimentado aqui pelo pino 15, tá? É uma alimentação externa e olha de onde vem a alimentação, gente. Estão lembrados aqui? Eu tenho aqui, ó, o pino 1 com a saída chamada de 6251 VDD. Falei que quando a trilha está assim é porque eu tenho continuidade na mesma página, né? E está aqui, ó. Então, esse camaradinho aqui, ele está vindo lá de cima. A trilha é exatamente a mesma. Ela vai dar aqui no PR94, tá certo? Vai passar aqui, ó. E vai alimentar esse bloco de controle aqui do MOSFET de alta e do MOSFET de baixa, tá certo? Eu tenho aqui o pino 16, que é o boot, e tenho aqui o pino 17, que é o gate, né? O upper gate, gate do MOSFET de alta, tá certo? E ele recebe aqui também o nome de DH_CHG, né? Que seria driver height, né? O controlador de cima, tá certo? Só para a gente entender. O pino 18, gente, o phase aqui, normalmente ele recebe o nome de LX, tá certo? Esse pino, ele é uma ligação direta aqui, ó. A trilha dele vai direto na junção que une o MOSFET de alta com o MOSFET de baixa. Então eu tenho uma junção aqui entre a ligação entre o source do PQ25 e os drenos do PQ27. E essa ligação vai direto ao phaser, que por sua vez está ligado direto à bobina, não é? Esse phase aqui, ele recebe as variações desse lado aqui da bobina, tá? Para quê? A fim de ter aqui um terminal de controle, não é? Um terminal, digamos, um terminal de acompanhamento, tá? Para manter, não é? Como eu falei, a gente tem aqui um circuitinho inteiro, ó, tá? Isso aqui é um bloco inteiro responsável por controlar a modulação PWM dos MOSFET de alta e de baixa, tá certo? Então o phase aqui, ele recebe, se a gente pegar o osciloscópio e colocar desse lado 1 da PL aqui, da bobina, a gente vai ver que nós teremos aqui uma variação que é responsável pela carga indutiva dessa bobina, tá certo? E com o osciloscópio a gente vai acompanhar isso perfeitamente. E o phase aqui, ele vai receber também essa modulação, né? Ele acompanha, digamos, os estágios e variações dessa modulação, tá? Então, o pino 17, se a gente acompanhar, ele vai no gate do MOSFET de alta, que seria o PQ25, e o PQ25 tem que começar a chavear, tá certo? E o PQ27 também. Então, um chaveia, o outro corta. Um corta, o outro chaveia. Sempre dessa forma, tá? Sempre dessa forma aí, assim nós teremos uma tensão induzida na PL5, tá? E essa tensão, por sua vez, vai se encarregar de carregar a bateria. E aqui na PR88, vemos que temos aqui uma saída, não é? E temos outra saída, certo? Se a gente seguir esses pinos aqui, ó, vamos seguir. E eu vou chegar no pino 22 e no pino 21. CSON e CSOP, tá? Isso aqui, gente, nada mais é do que duas linhas de monitoramento
que o PU5 utiliza, tá? Então, por meio dessas duas linhas aqui, observem que está depois da bobina, não é? O PU5 será avisado, não é, em tempo real de como está a tensão de carga da bateria, como está a corrente que está circulando aqui para alimentar essa bateria, né, para fornecer um carregamento para a bateria. Então, isso aqui nada mais é do que um pino de controle, tá? Isso aqui, em alguns casos, vocês vão ver que ele recebe o nome de FB, de feedback, porque esse CI, como eu falei, ele faz tudo aqui no circuito, tá certo? Ele não simplesmente chaveia os MOSFETs, né? Ele chaveia os MOSFETs e acompanha todo esse processo, de modo que, se houver alguma coisa errada aqui nessa linha, um consumo além do que o consumo que era para existir, esse CI vai ficar sabendo por meio dos pinos 22 e 21, tá? E alguma coisa vai acontecer, ele pode cessar a carga, né, da bateria, então ele vai parar de saturar os MOSFETs, de chavear os MOSFETs, e nós não teremos mais a carga da bateria. Da mesma forma, nós temos o pino 19 e o pino 20, só que esses dois aqui, eles vêm aqui, ó, eles vão se encarregar de pegar uma amostra aqui, ó, de fazer uma coleta aqui, tá certo? Nessa linha aqui, onde eu tenho o B+. Por quê? Porque se houver um consumo exagerado aqui, ele vai ser avisado também por meio do pino 20 e do pino 19, que seria o CSIN e o CSIP, tá certo? Então, ambos são terminais de controle, né? Eles vão ficar monitorando, tá certo, os níveis aqui na linha do B+, e também na linha de carga da bateria, tá? Se alguma coisa houver ali, um alto consumo, alguma coisa de errada, o PU5 vai ficar sabendo por meio desses pinos de monitoramento, tá bom? E aqui, gente, nós temos aqui ainda, deixa eu ver aqui, temos o voltage, e aqui, gente, nós temos o pino 11, não é? Que seria o VADJ, né? De Voltage Adjusting, tá certo? Isso aqui nada mais é do que um pino que vai fornecer para o PU5 um ajuste da tensão de carga da bateria, tá certo? Então, esse pino 11 aqui, se a gente ver, ó, ele vem lá do Super I/O, tá certo? Super I/O vai mandar esse sinalzinho aqui pra gente, CHGVADJ, né? Charger Voltage Adjusting, tá certo? E nós teremos aqui um divisor resistivo, PR97, PR99, e bem aqui neste ponto nós teremos aqui uma informação, tá certo? Uma informação que vai chegar no pino 11 e vai definir a tensão de ajuste de carga da bateria, tá? Então, como a gente viu, a bateria ela se comunica com o Super I/O, né? Ela vai se comunicar com o Super I/O. Por meio dessa comunicação, ela vai informar muitas coisas ao Super I/O. Ela vai informar a tensão de carga, ela vai informar a corrente, ela vai informar o nível de carga da bateria. Então, de acordo com essa informação, o Super I/O vai controlar, tá certo, o nível de carga da bateria por meio do pino 11. Então, ele vai definir, ele vai informar aqui para o PU5 qual é a tensão de carga que o PU5 tem que chavear nos MOSFETs, né, para que nós tenhamos a tensão de saída na PL5, tá certo? E aqui, gente, temos aqui o pino 2, né, que ele chamou de AC7, tá certo? Também temos o pino 23, que chamou de ACPRN, né? Temos até uma saída aqui chamada de ACPRN, tá? Como isso aqui funciona, gente? A gente viu que no pino 24 eu terei a alimentação principal do PU5. No pino 1, eu terei a saída de um regulador LDO interna, não é? De aproximadamente 5 volts,
tá certo? E a gente viu também que aqui, por meio desse divisor resistivo, nós temos uma tensão chamada de AC7In, e que essa mesma tensão, ela vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui e vai direto pro pino 2, tá? O que é que vai acontecer aqui, gente? Vamos passar para esse lado aqui, ó, tá? A gente viu que a tensão de 19 volts, ela chegou aqui nos drenos do PQ14, tá? Ela chegou aqui nos drenos do PQ14 e ela tem que passar para cá para o source, chegar no source do PQ15, passar para o dreno do PQ15 para que nós tenhamos, não é, uma tensão chamada de P3 e também tenhamos o B+, não é, que o B+, a gente já sabe que pode ser a tensão do carregador, pode ser a tensão da bateria. Só que tem um porém, gente. Para o MOSFET saturar, não é, que ele funciona como simplesmente uma chave eletrônica, ele precisa receber aqui uma saturação no gate dele, não é? Ele precisa receber uma tensão no gate que vai polarizar o PQ14 e também no gate do PQ15 ele precisa receber também uma tensão de polarização, tá? Vemos que esse transistor aqui, ele é um canal P, tá? Como que a gente sabe que é um canal P, não é? Temos aqui, ó, internamente, nesse terminal aqui do meio, que seria o gate, a simbologia de um diodo, né? Uma setinha apontando para fora, tá? Sempre que a gente tiver isso aqui, ele é canal P, tá certo? Ou então, gente, quando ele for terminado em ímpar, né? Se você viu aqui a numeração, esse aqui, ó, é AO4407, número ímpar, tá? Então ele é canal P. Eu tenho aqui, ó, o PQ15 STRP1403, terminado em ímpar, é canal P. Ou simplesmente observa aqui, ó. No caso, a gente está analisando o esquema elétrico, estamos com o esquema elétrico em mãos. Vamos analisar isso aqui. Observem que a setinha aqui no meio, ela está apontando para fora, tá? Então ele é canal P. Esse aqui também. Vamos aqui, ó, rapidinho. Nesses MOSFETs aqui, vocês vão ver que a setinha ela está apontando para dentro, está apontando para o gate, tá? Então aquele é canal N e ele também é terminado em número par, 4466. Esse aqui do mesmo jeito, 4468, e a setinha apontando para o... Continuando aqui, gente. Precisamos, né, que PQ14 sature, PQ15 sature, tá certo? E nós vimos que o VIN, ele veio aqui, ó, passou aqui no PQ24, né? Chegou no dreno do PQ24 e vai chegar também na base do PQ20, que é um transistor bipolar, tá certo? Existe, não é, um porém, tá? A gente tem um porém aqui. Observe que internamente dentro desse transistor nós temos um diodo unindo a junção do dreno à junção do source, tá? Sempre que isso acontecer, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que se uma tensão chegar no dreno, tá? Estando o diodo nessa posição, não é? Essa tensão vai chegar e vai passar para o source, independentemente da saturação do transistor, tá certo? O que vai prevalecer aqui é a regra de saturação do diodo, não é? Então, estamos vendo aqui polarização. Estamos vendo aqui um diodo em que eu tenho o anodo e o catodo. E a gente sabe que o diodo conduz sempre que ele é polarizado diretamente, ou seja, a tensão no anodo dele é maior do que a tensão no catodo, tá? Então, no anodo, que aqui está sendo representado pelo dreno, eu tenho 19 volts.
E no anodo, no cátodo, eu tenho o quê? Eu não tenho nada. Portanto, mesmo sem polarizar mesmo sem saturar o PQ14, a tensão ela vai passar aqui, ó, e vai chegar no source do PQ14 e também no source do PQ15. Aqui eu já tenho, não é? O PQ15 é o contrário. Aqui eu tenho o cátodo recebendo 19 volts e o anodo 0 volts. De toda forma, o diodo ele está polarizado inversamente, não é? Então, esse camaradinha vai ficar em corte esperando uma polarização aqui, ó. Quando chegar a polarização no gate, tá? Chegou a polarização no gate do PQ15, vai chegar também no gate do PQ14. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai apenas assegurar, não é, a condução do transistor, vai apenas assegurar que ele se mantenha polarizado e funcionando como uma chave fechada, tá? Então, quando a tensão do VIN chegar aqui, ó, sempre que você vê esse tipo de esqueminha aqui, esse tipo de circuito, preste atenção como está disposto esse diodo interno. Se ele estiver dessa forma, quer dizer o quê? Que toda tensão que chegar nos drenos vai passar imediatamente para o source, tá certo? Independentemente da polarização aqui na base, perdão, no gate do transistor, tá? Então, nós temos aqui os 19 passando, tá bom? Temos os 19 passando. Chega aqui também nessa mesma linha, né? Ele gera aqui uma tensão, o VIN recebe um novo nome, aqui ele passa a se chamar P2, tá? E não consegue passar pelo PQ15 porque ele está com o diodo interno polarizado inversamente, tá bom? Então, essa tensão, ela só tem né? Ela vai vir aqui, vai passar pelo PR72, desce aqui primeiramente, não é? Vamos colocar assim, passa pelo PR81 e chega no dreno do PQ26, tá certo? Vamos assumir por enquanto que o PQ26 ele está em corte, portanto aqui nós teremos 19 volts. Esses mesmos 19, gente, seguindo aqui, ó, eles vêm para cá e chega no gate do PQ15. O PQ15 é um canal P. Eu tenho um source com 19 volts. Eu tenho um gate com 19 volts. O que vai acontecer? Ele permanece em corte. Tá? Aqui, não é? A gente vai seguir aqui o mesmo caminho. Tá? Eu venho para cá. Vai chegar aqui no coletor do PQ19. E vai subir aqui, ó, pro gate do PQ14. Lembra do transistor do diodo, não é? Esse diodo aqui está assegurando que essa tensão passe, não é? Mesmo que aqui eu tenha nível alto, ó. Eu tenho a mesma tensão aqui, né? Do gate eu tenho no source, tá? E esse transistor aqui ele vai conduzir. Por quê? Por causa do diodo interno, tá certo? Até que eu tenha aqui uma polarização, não é? Para que isso aconteça, como ele é um canal P, eu preciso que a tensão no gate seja menor do que a tensão do source, tá? E daqui a pouco a gente vai ver como isso acontece. E a tensão, gente, ela também vem por aqui, ó. Vou até apagar aqui para não é para vocês não ficarem confusos, tá? A tensão ela vem por aqui também e chega no emissor do PQ19, certo? E aqui, gente, nós temos o PQ28, temos o PQ26, temos o PQ20, PQ24 e o PQ19, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco para a gente ter uma visão geral. PQ28, 26, 19 e 24 é o que a gente chama de circuito de proteção, tá certo? Eles estão aqui para permitir ou não a saturação do PQ15, tá? E é o que a gente vai entender agora, tá certo? É o que a gente vai analisar agora. Aqui, gente, né? Primeiramente, a gente assumiu que o PQ26 ele está em corte. Eu tenho dois resistores em série aqui, tá? Tem um PQ72 de 200K e tem o PQ81 de 150K.
Só que eu tenho um transistor aqui, onde essa tensão aqui que está chegando por meio do PR81, ela chega no dreno dele, e a gente assumiu que ele está em corte, portanto, eu não tenho aqui, não é, uma união entre drain e source, portanto, de um lado eu tenho 19, do outro lado é o terra, tá certo? E o divisor resistivo não está atuando. Por quê? Porque para que ele atue, eu preciso que esse resistor aqui, ele seja ligado ao terra. E no momento ele não está ligado ao terra. Então a tensão está passando aqui belezinha, não é? E eu não tenho queda de tensão, porque eu estou sem carga aí, né? O lado aqui desse PR81 está, não é? Ele não está conectado ao terra, tá? Então a tensão aqui vai fluir livremente pelos dois, e é como se eu não tivesse um divisor resistivo, tá? Tenho aqui, né, a tensão do VIN, passou pelo PR71, chegou aqui na base do PQ20. A gente observa que internamente nós temos aqui uma união de dois resistores, tá certo? Temos aqui dois resistores, né, internamente ligando a base ao emissor, tá certo? Então isso aqui, gente, quer dizer que sempre que a gente vê esse símbolo, eu tenho um divisor resistivo. Como eu não tenho nenhuma indicação aqui de valor, é porque os dois resistores têm o mesmo valor, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho os dois resistores de mesmo valor, quer dizer que a queda de tensão é igual para os dois resistores, né? É a mesma coisa que eu pegar o 19 e dividir por 2. Então, essa tensão vai passar aqui, ó, vai chegar aqui e vem para cá para o terra, não é? Aqui eu terei metade de 19 volts, né? Então nós teremos aí 8.5, tá? Esse transistor aqui, então, gente, a tensão do VIN vem aqui, tá certo? Chega no dreno do PQ24. Estamos assumindo que o PQ24 está em corte, então a tensão vai ficar paradinha aqui no dreno, tá certo? E temos aqui o PQ20, tá? PQ20 é um transistor bipolar. Esse aqui, tá? Ele é do tipo NPN, tá certo? Eu gosto de chamar do tipo P, tá? Se ele é do tipo P, eu tenho aqui uma tensão na base e o emissor dele está aterrado, tá certo? Então esse camarada aqui, ele vai saturar, tá? Em contrapartida, eu tenho aqui também o PQ19, que como a gente viu, a tensão de 19 volts chegou aqui no emissor dele, certo? Esse aqui, gente, já é um PNP, tá? Eu gosto de chamar de tipo N. Essa tensão de 19 chega pelo emissor, ela vai fazer esse caminho aqui, ó, e vem para cá, certo? Vai chegar aqui no coletor. Como a gente viu, PQ20, eu tenho aqui 19 volts na base, não é? E o emissor aterrado, então ele está saturado. Então tudo que chega aqui vem direto para o terra, tá? Só que a gente tem que levar em consideração que aqui internamente no PQ19 nós temos um divisor resistivo aqui, que é o que é usado para polarizar essa base. Então eu tenho dois resistores, não tenho indicação de valor. Isso quer dizer o quê? Que os dois resistores têm o mesmo valor. Isso aqui é um terra, tá? Vamos colocar aqui um T. 19 chega aqui, passa pelo primeiro resistor e vai para cá, tá? Como eu tenho um divisor resistivo e ambos têm o mesmo valor, quer dizer que a queda de tensão é igual para os dois resistores. É a mesma coisa que eu pegar a tensão de entrada, que no caso é 19, e dividir por 2. Então vai dar 8.5 volts, não é? Que vai fazer com que esse camarada sature e permita que os 19, né, ele vai assegurar a condução dos 19 aqui, tá certo? E isso aqui, gente, ó, PQ24 em corte, PQ26 em corte, PQ20 saturado e PQ19 saturado, é como se a gente tivesse com a proteção armada, não é?
esses transistores aqui, na configuração em que eles se encontram, o PQ15 ele vai permanecer em corte. E eu terei 19 volts no gate do PQ14 e 19 volts no gate do PQ15, tá certo? PQ14 só está permitindo a passagem de tensão por causa desse diodo interno aqui. Se eu não tivesse o diodo interno, a tensão não estaria passando, tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que desabilitar essa proteção, a gente vai ter que fazer o circuito funcionar normalmente, tá certo? E como que a gente faz isso, né? Temos aqui ainda o PQ28, tá certo? Temos aqui ainda o PQ28. O PQ28, se a gente observar, ele vai controlar a saturação do PQ26 e do PQ24. Então, o que a gente quer que aconteça? Nós queremos que o PQ26 sature e nós queremos que o PQ24 sature também. Por quê? Se o PQ26 saturar, essa linha aqui inteira vai ser levada ao terra. Então, a gente vai pegar aqui o PR81, PR72 e teremos um divisor resistivo. De modo que aqui nós teremos uma tensão que vai ser menor do que a tensão de entrada e essa tensão vai chegar no gate do PQ15, no gate do PQ14 e vai fazer com que, né, o PQ15 sature e vai assegurar a saturação do PQ14, tá certo? Só que para que isso aqui aconteça, eu dependo do CI charger, não é? Eu dependo dele porque ele quem vai liberar esse camarada aqui para gente, ó, esse sinal chamado de PACIN, tá? Que é exatamente esse mesmo sinal que está chegando aqui, ó, e que vai lá para a página 35 também. Tá? Então, gente, a gente vai ter que analisar isso aqui e descobrir, não é, o que a gente tem que fazer para assegurar a saturação do PQ14 e assegurar a saturação do PQ15, tá certo? Então, primeiramente, não é? Primeiramente, vamos calcular quanto a gente precisa aqui, ó. Quanto a gente precisa aqui nesse divisor resistivo, né? Vamos assumir que o PQ26 saturou, tá certo? Vamos dizer que ele saturou, portanto, vou apagar aqui. Então, vamos assumir que ele saturou e isso aqui ali uniu o drain ao source, né? Tá conduzindo agora, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 0 volts. Se aqui eu tenho um terra ligado no PR81, tenho um 19 aqui no PR72, então eu tenho um divisor resistivo e aqui eu tenho uma saída, tá certo? E eu preciso calcular qual é essa saída, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora duas formas de fazer isso, tá certo? Vou mostrar para vocês duas formas de fazer isso e a gente continua, tá? Na próxima aula, tá bom? Então vocês vão ver agora um vídeo ensinando a calcular essa queda de tensão no divisor resistivo de duas formas, tá certo? Usando a lei de Ohm e usando a proporção. E após essa aula, como juntando essa aula com essa que eu vou mostrar agora, vai somar 1 hora, tá? Então eu não quero ficar colocando mais do que 1 hora, porque acaba se tornando cansativo e é um conteúdo um pouco extenso. Tá? Então, após vocês aprenderem a fazer o cálculo, a gente encerra a videoaula por hoje e continuamos na próxima aula, tá? Mas não se preocupem, ó. PQ28, não se preocupem. O restante aqui do charge também, não se preocupem que a gente vai analisar tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui vai ser analisado, a gente vai aprender a desarmar essa proteção, se quiser, não é? Por exemplo, enquanto daqui a pouco a gente coloca o restante do vídeo, tá? Ensinando a calcular o divisor resistivo. Por exemplo, se de imediato eu quisesse armar isso aqui, né? Forçar esse transistor a saturar, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente remover aqui o PQ19,
tá? Eu poderia remover ele. Vamos dizer que está acontecendo alguma coisa aqui. Como a gente não falou disso aqui ainda, não é? Vamos deixar ele de lado. Vamos fingir que isso aqui não existe, que nós temos apenas essa parte aqui para cima. Então temos apenas o PQ26, 24, 20 e o 19. Se eu quisesse forçar a saturação do PQ15 e do PQ14, era muito simples. Primeiro, eu removeria aqui o PQ19, tá certo? E faria aqui um jumper entre o dreno e o source do PQ26, não é? Poderia remover ele e fazer um jumper aqui nos pads que seria correspondente a esses terminais. Com isso, gente, eu criaria o divisor resistivo, teria uma tensão menor, não é? Que a gente já vai ver como calcular, teria uma tensão menor nesse ponto aqui, e essa tensão iria assegurar a saturação do PQ14 e iria saturar o PQ15, tá? E assim nós teríamos a tensão de B+, tá bom? Então, gente, fiquem agora com a aula ensinando a calcular esse divisor, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade à análise desse circuito aqui, tá certo? Porque é bem complexo, não adianta eu passar 1h30, 2 horas de uma vez só, que vai acabar ficando, não é, um pouco confuso, tá bom? Forte abraço, fiquem com a aula aí do divisor resistivo. E aí, gente? Bem, gente, aqui eu vou ensinar para vocês duas formas da gente calcular esse divisor resistivo, tá certo? Então vamos lá. A primeira forma, gente, que a gente vai calcular ele é utilizando a lei de Ohm, tá certo? Aqui do lado esquerdo vocês podem ver uma pirâmide, não é? Essa pirâmide aqui, a gente monta ela para facilitar a montagem das fórmulas da lei de Ohm, tá certo? Então aqui eu tenho o V representando a tensão, que seria diferença de potencial. Tenho a resistência aqui na margem inferior esquerda, representada pela letra R, que representa a corrente, a resistência, né? Perdão, que é representado aqui pela letra grega ômega, tá certo? De ohms. E tenho aqui na margem inferior direita o I, que representa a intensidade de corrente elétrica, né? Cuja medida é em amperes. Então eu tenho volts, resistência e corrente elétrica, tá certo? E o que a gente precisa para utilizar essa fórmula aqui, gente? É bem simples. Quando a gente quer utilizar essa fórmula, não é? Se eu quiser calcular a tensão, eu cubro aqui, eu posso passar a mão aqui em cima do V, tá? Posso colocar um X, né? Ou seja, eu vou eliminar aquilo que eu preciso obter, tá certo? Eu vou tirar ele dessa pirâmide, né? Então, no caso aqui, se eu quero calcular a tensão, eu vou passar aqui um X no V, e o que restar é com base nisso que eu vou montar a fórmula, né? Então, se eu quero calcular a tensão, vou passar aqui o slide, ó. Se eu quero calcular a tensão e eu marquei a letra V aqui, o que resta para mim é o que? É o R e o I, tá? Então, aqui, entre eles dois, é como se tivesse um sinal de vezes, né? Então, se eu quiser calcular a tensão em um circuito, eu vou multiplicar a resistência pela corrente, tá? Que é essa fórmula que vocês estão vendo do lado direito. Se eu quiser calcular a corrente, então eu vou marcar aqui o I na pirâmide e o que me resta é V sobre R. E é justamente a fórmula que eu vou utilizar. Então, se eu quero calcular a corrente em um divisor, né, ou em um circuito resistivo, tá? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, V sobre R. E se eu quiser calcular a resistência, eu vou retirar o R, né? Então fica V sobre I, e tenho mais uma fórmula que seria R é igual a V sobre I. Então, se eu quiser descobrir qual é a resistência de um circuito, é só eu pegar a tensão e dividir pela corrente, que eu vou descobrir qual é a resistência que eu vou encontrar ali naquele circuito, tá certo? Então, sempre que a gente for fazer uso da lei de Ohm, a gente vai fazer uso de uma dessas três representações aqui, tá? E eu vou passar um exemplo disso agora.
A gente viu que lá naquele divisor que a gente tem no esquema, a gente tem dois resistores, né? Que seria o PR72, que é um resistor de 200 ohms, perdão, 200K, né? Que seria o mesmo que 200 mil ohms, tá? E tenho o PR81, que é um resistor de 150K, que seria o mesmo que 150 mil ohms, tá certo? O que a gente tem de informação fora o valor dos resistores? A gente tem também de informação a tensão total do circuito, né? Ou seja, seria a tensão de entrada desse circuito, que é 19 volts, né? A placa do notebook, 19 volts. E o que seria esse 350K aqui? 350K nada mais é do que a resistência total. Aqui do lado a gente tem as fórmulas e a gente vai ver aqui no nosso quadro de informações o que está faltando. Esse R aqui é a resistência total do circuito. Qual seria a resistência total? Seria a união de PR72 mais PR81. Né? Então, eles estão em série. Portanto, quando eu tenho uma malha e os resistores estão em série, a corrente que circula por um resistor é a mesma que circula por todos os outros resistores, né? Desde que eles estejam em série. Tá? Então, aqui eu vou somar as resistências. Eu tenho duas resistências, uma de 200K e outra de 150. Portanto, o meu R aqui, que seria a resistência total, vai ser de 350K, tá bom? E o que fica faltando para a gente? Fica faltando simplesmente a corrente, não é? Que seria o I aqui. Então, se eu já sei a tensão e eu sei a corrente, eu não posso usar essa primeira fórmula. Se eu tenho aqui, né, a tensão, a resistência, então a fórmula que a gente vai usar é essa aqui do meio, né? Não poderia ser a de baixo porque eu já sei o valor da resistência, tá? Então vai ser essa fórmula aqui do meio. Então a gente vai usar aqui a fórmula I é igual a V sobre R, tá certo? Então passando essa fórmula aqui, eu tenho I é igual a V dividido por R. Substituindo os valores, eu tenho I é igual a 19 dividido por 350, que é o nosso resistor aqui, né? A nossa resistência total, que vai dar aqui uma corrente de 0,054 amperes, tá certo? Então agora eu já tenho tudo que eu preciso, né? Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Então, gente, temos aqui, né, a nossa corrente, tá? Então, essa corrente aqui é a corrente que vai circular por esses resistores, né? Então, esses dois resistores aqui vão receber esta corrente aqui circulante, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Agora eu já tenho aqui a corrente, a tensão e tenho também a resistência, né? Só que essa resistência aqui, gente, é a resistência total. E o que eu quero saber é qual é a queda de tensão que vai ocorrer quando a tensão aqui passar pelo PR72, né? Tensão de 19, e qual é a queda de tensão que eu vou ter quando a tensão de 19 passar aqui pelo PR81. No caso, não vai ser mais 19, né? Ela vai passar pelo PR72, vai ter uma queda de tensão, e essa queda de tensão é que vai ser a mesma queda de tensão aqui em cima do PR81, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai esquecer esse valor aqui de 350, porque eu não quero mais calcular a corrente e sim a tensão, né? Então, a tensão ela não vai ser a mesma em todos os resistores, né? Então, cada vez que a tensão passar por um resistor, ela estando em um divisor resistivo, vai ter que ter uma queda de tensão correspondente ao valor desse resistor, tá certo? Então a gente vai utilizar agora essa primeira fórmula aqui, tá? Então a gente vai usar a tensão de 19 volts e o resistor vai ser o valor de PR72 e depois o valor de PR81, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui queda em PR72. Então, eu tenho aqui a fórmula V é igual a R vezes I.
tá? Então, o meu V é o que eu estou procurando, né? Então, V, substituindo os valores. V é igual a 200. Que 200 é esse aqui, gente? É o valor do PR2, tá certo? Perdão, PR72. Vezes I, né, que é a corrente que está circulando em ambos os resistores. Então, o I, a gente já calculou aqui, que esse I é de 0,054, né? 54, tá certo? Que vai dar aqui uma tensão de queda de 10,8 volts, tá? Ou seja, quando essa tensão de 19 volts aqui passar pelo corpo do PR72, eu terei uma queda de tensão de 10,8 volts, tá certo? E, não é, quando passar pelo corpo aqui de PR81, eu tenho aqui V é igual a 150, que é a resistência de PR81, vezes a corrente, eu terei aqui 8,1, né? Então, a gente somando essas duas aqui, a gente vai ter aqui aproximadamente o 19 volts, que é a tensão que percorre esse circuito, tá certo? Então, tem essa fórmula aqui, não é? Esse método aqui de calcular, que dá um pouco de trabalho, porque você tem que procurar a corrente, tá? Você tem que descobrir a corrente, e com isso você consegue fazer o cálculo, tá? E tem também, gente, um modo de calcular isso aqui, fazendo uso da proporção, tá certo? Então, como seria isso aqui? Fazendo uso da proporção, a gente vai identificar no circuito quem é o menor resistor. Então, eu tenho o PR72, que é 200K, e tenho o PR81, que é 150K. Então, é óbvio que PR81 é o menor resistor, né? Então, para esse menor resistor, a gente vai atribuir o valor de 1R, tá certo? Ele é o menor resistor e ele vai receber aqui o valor de 1R. Agora, a gente vai pegar o maior resistor e vamos ver quantas vezes ele é maior do que o menor resistor, tá? Então, se eu pegar aqui 200 e dividir, não é? No caso aqui, por exemplo, se no lugar de 200 eu tivesse 300, eu iria ver que ele é 2 vezes maior, né? Só que aqui, 200 para 150, né? Não tem como eu ter um número exato aí. O que a gente vai fazer? Pega a calculadora e divide 200 por 150. Então, teremos aí 1,33, tá? Então, vamos dizer que em relação ao PR81, o PR82 equivale a 1,33R, tá? E agora, a gente vai pegar a resistência total, não é? Parecido com a forma que a gente usou agora há pouco. Então, a resistência total vai ser o quê? Vai ser a somatória dessas duas proporções. Então, eu tenho a proporção de PR72, que é 1,33R, e tenho a proporção de PR81, que é de 1R. Então, 1,33 mais 1 tem um total aí de 2,33R, tá certo? Essa aqui é a nossa resistência total, tá? Só que a gente não está usando o valor ômico aqui, né? A gente está trabalhando somente com as proporções. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os 19 volts, que é a tensão de entrada do nosso divisor, e vai dividir pelo valor total da proporção, que seria de 2,33. Sendo assim, nós teremos aí 8,1, que é exatamente a queda de tensão entre os dois resistores, né? A saída naquele ponto ali do meio vai ser essa aqui, conforme a gente viu fazendo uso da fórmula da lei de Ohm, tá certo? Então, bate perfeitamente, não é? Só que aqui, para ficar mais exemplificado para vocês, nós vamos fazer o cálculo aqui, tá? Como seria esse cálculo? Isso aqui, gente, esse 8,1 aqui, é a queda de tensão que eu vou ter que calcular por essas proporções aqui,
tá? Então quer dizer que para cada 1R, tá, eu terei uma queda de 8,1, tá certo? Então para cada 1R eu terei uma queda de 8,1. Então como ficaria isso? Se o PR72 ele vale 1,33R, eu vou multiplicar por esse 8,1, que vai dar um total de 10,8. Igualzinho a gente fez agora há pouco usando a lei de Ohm. E o PR81, que vale apenas 1R, né? Se eu multiplicar 1 por 8,1, vai dar aqui 8,1, tá certo? Então aqui, ó, temos o nosso divisor, tá certo? Tensão de entrada 19 volts, nosso potencial negativo aqui, não é? Seria o terra, tá? Tenho aqui na PR72, né? Quando os 19 volts passar por aqui, ó, eu vou fazer uma conta. Eu vou pegar 19 menos 10,8, tá? E terei exatamente 8,1. Esses 8,1, que é a nossa saída aqui, é a tensão que vai ser a tensão de queda em cima do PR81. Tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá usando a lei de Ohms, a gente também tem aqui utilizando a lei da proporção, tá certo? Essa proporção aqui, gente, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso aqui, pegar outros casos, né? Aqui a gente está usando os resistores em série, tá? Mas também tem os resistores em paralelo e resistores em série e paralelo, que seria um circuito misto, tá? Se vocês quiserem acompanhar mais isso aqui, mais para frente a gente vai ter outras aulas aí no canal, mas se vocês quiserem, não é, se tiver com um pouco de pressa e não quiser esperar, vocês podem visitar o canal Mais Eletrônica, tá certo? Professor Rangel, não é, um grande professor de eletrônica, tá? Aqui no YouTube é só vocês procurar Mais Eletrônica. Vocês vão encontrar aí o canal do professor Rangel. E foi lá que eu aprendi a calcular utilizando as proporções, tá? Se a gente quisesse fazer de uma forma resumida, gente, aqui eu passei o passo a passo, não é? Então, assim, à primeira vista pode ser que seja um pouco difícil para vocês, mas não é, tá certo? Se vocês quiserem fazer sem ter esse passo a passo todo que eu fiz aqui, é muito simples, ó. Vocês vão simplesmente pegar, vão estabelecer as proporções, né? Então seria só esse passo aqui. Você vai ver quem é o menor, atribui a ele o valor de 1R, e o maior você vai ver quantas vezes ele é maior do que o menor, tá? Então nesses casos aqui em que eu não posso ter um número exato, divide aqui o maior pelo menor, pega aqui o resultado e coloca dessa forma que eu coloquei, né? Então o menor vale 1R, o maior vale 1,33R, tá certo? Soma as proporções, 1,33 mais 1 dá 2,33. Faz o que? Pega a tensão de 19 volts e divide por essa proporção. Então 19 dividido por 2,33 dá 8,1. Essa tensão aqui que vocês obterem vai ser exatamente essa tensão aqui de saída, tá? Eu alonguei aqui para mostrar para vocês como eu chego nesse número, né? Para você não ficar voando aí, tá? Não ficar boiando. Então, eu chego aqui em 8,1 por isso, né? Porque eu vou pegar esse 8,1, o que significa 8,1? 8,1 é a queda de tensão que eu terei para cada 1R, né? Para cada 1R. Então, se eu sei que o PR72 ele vale 1,33, então eu multiplico 1,33 vezes 8,1, que vai dar um total de 10,8, que é a queda de tensão que vai acontecer quando os 19 volts passar pelo PR72, tá? Mais uma vez eu digo, gente, se não entendeu, volta um pouquinho aí a aula, tá? Para vocês pegarem bem isso aqui. E no dia a dia pode usar calculadora, tem alguns exemplos que vai ser bem fácil, né? Por exemplo,
se eu tivesse aí um resistor de 1K e um resistor de 10K, né? Seria muito fácil. O resistor de 1K, ele vai valer 1R. E quantas vezes 10K é maior do que 1K? 10 vezes. Então ele vale 10R. Pego, não é? Vou somar o total de R. Então eu tenho 10R mais 1R, 11R. Divido aqui os 19 volts pelo total de R. Então 19 dividido por 11, e aí você vai ter a tensão de saída, tá? Então pode fazer os testes aí que funciona beleza. Mais para frente, gente, a gente pode ser que a gente tenha aí uma aula prática, né? Alguma coisa assim do tipo, tá? Mas antes eu quero terminar essa sequência de starter, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido aí e vamos voltar lá para o esquema elétrico já com esses valores aqui em mãos, tá bom? Forte abraço aí, gente. Daqui a pouco a gente se vê lá no esquema. E aí, gostou dessa aula? Caso você não seja inscrito, não deixe de se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui logo abaixo do vídeo, clicando também nessa engrenagem aqui e marcando essa caixinha aqui onde está escrito enviar para mim todas as notificações deste canal. Clique em salvar e pronto. A partir de agora, toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será avisado. Se você gostou dessa videoaula e quer aprender a fazer análise de esquemas elétricos e assim aumentar a sua margem de reparos em placa-mãe de notebook, também não deixe de conferir o nosso curso completo. Para isso, é só você descer aqui logo abaixo no vídeo, clicar em mostrar mais e clicar nesse primeiro link aqui, onde está escrito nosso curso. Você será então redirecionado à página do nosso site, onde você vai acompanhar aqui o cronograma completo do treinamento oferecido pela minha empresa Laboratório dos Notebooks. Ao final da página, você encontra o botão de pagar para você comprar o curso e também você pode ver aqui o depoimento de quem já fez o curso.